Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é Mercado do Café, que teve mais um dia daqueles nos terminais de Londres e também de Nova York. O mercado chegou a subir bastante durante o pregão, encerrou aí o dia com um pouco mais de 200 pontos de valorização em Nova York para o café arábica e ganhou e perdeu um pouquinho, na verdade, para o robusta em Londres na reta final do pregão. Mas vamos entender o que está acontecendo e quem conversa com a gente hoje é o Vicente Zotti. Seja bem-vindo, Vicente, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vicente, vamos lá então entender, porque eu até me confundi aqui no começo, porque a maior parte do pregão é Nova York e Londres andando na mesma direção, mas a gente teve uma mudança aí na reta final, foi isso? Foi isso sim, né? A gente está acreditando que essa modificação das movimentações do dia, né, entre robusta e arábica, tem muito a ver também com o movimento que aconteceu ontem, né, no dia 5/6, tá? A gente teve aí o robusta, no dia de ontem, representando quase 89%, né, o contrato futuro de robusta, representando quase 89% o preço do contrato futuro de arábica, que é um patamar muito alto, que só foi atingido um patamar mais alto, que foi 91%, né, no vencimento do contrato futuro do mês passado. Então, nós estamos caminhando para um comportamento muito parecido, né? Então, a movimentação com muita volatilidade, chegando próximo ao encerramento aí das opções do caso, aí não é ainda a liquidação financeira, aliás, a liquidação física, né, dos contratos futuros, mas a liquidação dos exercícios, né, das opções já estão trazendo volatilidade aí para a gente. E Vicente, até quando será que isso vai se manter, né? Porque a gente está observando um mercado nervoso já tem algum tempo, vocês reportam isso semanalmente também. A gente consegue vislumbrar, assim, quando que a gente deve ter uma normalidade para o mercado do café ou, na realidade, essa é a nossa nova normalidade, né? É isso que a gente vai falar de agora em diante. Pois é, né? Essa questão do novo normal pairando vários mercados, né? Não, eu acredito que a partir do dia 12/6, que vai ser quando a gente vai ter o vencimento das opções do contrato futuro de arábica, a gente já vai ter aí provavelmente o mercado rolando as opções do vencimento de julho para o vencimento de setembro, né? Então a gente acredita que isso já está acontecendo. Né, na verdade, a gente nem acredita, né? São os dados que estão dizendo, né? O volume de contratos em aberto do vencimento de julho vai diminuindo e o vencimento de setembro vai aumentando, né? Então é o processo de rolagem mesmo. Então, até 12 de junho, a gente acredita que ainda vai trazer muita volatilidade. A gente tem, no caso do café robusta, as opções vencendo um pouquinho depois, mas o maior volume de posições em aberto é no arábica. Então, até dia 12 de junho, a gente deve ter aí ainda muita volatilidade. O ponto também que é importante salientar tanto que nesse final de semana a gente vai fazer o consolidado e soltar a nossa expectativa de safra já através das visitas que a gente foi fazendo, né, do Tour do Café. Ontem foi a última fazenda que a região, né, não a fazenda, né, mas a última região que eu fui visitar. Então a gente acredita que a partir de agora a gente já tem todas as áreas de café com algum nível de colheita. E que a partir da semana que vem, o ritmo de café chegando nos terreiros vai ser muito maior do que a gente viu até então. O nível de verde nas colheitas ainda está muito grande, porém o produtor agora já não tem mais espaço para esperar e ele vai começar a colher. Então, o que vai acontecer? Pode ser um movimento duplo. A dificuldade de originar esse café vendido em bolsa, com o produtor não querendo entregar esse café em bolsa, vai ser trocada, substituída por uma maior oferta de café, chegando a partir do dia 12/6, e os especuladores já não vão ter mais aquela dificuldade em entrar vendido em posições. Então, Tá. o que que a gente está vendo? 240 centavos de dólar por libra peso hoje é um patamar de resistência importante? Sim. Só que ele também não tem coragem hoje de entrar batendo muito forte na venda, porque por essa proximidade do vencimento do contrato futuro, se ele entrar batendo muito forte e depois falta liquidez para ele originar o café, aí o que que vai acontecer? Ele vai ter que pagar o diferencial. Então não faz sentido para o especulador fazer isso. O que que faz sentido? Ele esperar uma maior oferta, ele esperar o vencimento das opções para daí entrar numa posição vendida.
E já que você comentou aí sobre a colheita, Vicente, quais são os relatos que você tem visto aí em relação à safra 24 do Brasil, né? Porque por aqui, muitos produtores e de diversas regiões diferentes têm reclamado bastante do tamanho da peneira. Essa é uma realidade que Uhum. você tem observado por aí também? Olha, a gente rodou bastante, tá? A gente, é, praticamente das áreas de arábica, né? A única área, assim, que eu não fui visitar esse ano, né? Mas eu tenho contato com produtores de lá, através do trabalho que a gente faz, né? É a região de patrocínio, eu acabei não indo esse ano. Não quer dizer que eu não vá, né? Até porque tem muito tempo ainda. Mas todas as áreas têm relatado nesse começo o problema de peneira e de catação. Dois problemas, né? Tanto peneira quanto catação. No caso, também tem um ponto que a gente precisa considerar que é, ano de 2022 foi um ano onde a gente teve dentro da roseta menos grãos, e isso fez com que esses grãos, a planta, né, tivesse mais energia para fazer o enchimento desses grãos. Então o grão ficou maior e mais pesado. 2023, a gente teve chuvas abundantes, de novembro até março, o que favoreceu demais o enchimento do grão. E a planta também não estava tão carregada, o que também favoreceu a parte de piso e peneira. Então, se a gente comparar com os últimos 2 anos, tem um choque aí, tá? Realmente a gente tem uma mudança bem grande. Agora, se a gente comparar com o ano de 2021, 2020, essa distância já começa a ficar um pouco menor. Outra questão é que essa quantidade de grãos verdes que estão sendo colhidos, o grão não está 100% pronto. Então, isso também ajuda aí a reduzir o rendimento, tá? E também a questão de peneira. Então, o que que a gente tem recebido de relato e também nas visitas que a gente fez, nas medições que a gente fez, o que a gente percebeu? Que as áreas que têm maior ponto de verde, né, maior quantidade de grãos verdes colhidos, a gente está falando de um rendimento por volta de 570 litros, 550 litros. Agora, em áreas que já está se colhendo um percentual de verde menor, aí nós já estamos voltando para próximo da média mesmo, que é por volta ali de 500 litros para esse momento, né? Lembrando que, conforme agora for passando o tempo, é capaz do rendimento ir melhorando ainda, né? Então, a gente entende que, comparativamente falando de 2023 para 2024, nós temos um problema de rendimento, com certeza. Mas é porque também a base de 2023 foi muito forte. Então, sim, nós temos hoje comparando essa questão de rendimento, mas não é, na nossa visão, é, assim, uma grande ruptura, né? Porque nós estamos voltando, na verdade, para um momento onde a planta está bem carregada, tem muitos frutos. Tivemos problemas climáticos que fizeram com que esses grãos tivessem ali várias floradas, então nós temos vários pontos de maturação, nós temos ali chuvas que foram deficientes de dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro, que fez com que esses grãos ficassem mais leves e menores. Então, é isso que a gente tem vivenciado aí, tanto nas visitas quanto no relato dos clientes que a gente tem. Vicente, e os preços? Na verdade, assim, você já explicou pra gente essa questão das origens dos produtores optando por não entregar na bolsa, enfim. Mas aqui no Brasil, por exemplo, no mercado físico, a gente tem visto o produtor fechar negócio nesse momento, porque tradicionalmente falando, dentro do mercado, na normalidade que a gente conhecia, esse era um momento mesmo do produtor mais focado na colheita, né? Mas esse ano, Uhum. esse atrativo de preço tem feito o produtor se movimentar mais? É, tem feito, além dele se movimentar um pouco mais, aparecer os cafés de colecionador, né? Então, a gente tem visto aí alguns negócios saindo com o café da safra de 2021, né? Então, você imagina o custo de carregar esse café, né? O quanto foi, por mais que de repente ele deixou de vender em 2021 um café de R$ 1.300, por exemplo, né? E agora está vendendo a 1.400, ele não está ganhando R$ 100, tá? Tem que considerar o custo de carrego no tempo, né? Desse capital também, né? Então, começou a aparecer esses cafés de colecionador. Também começou a aparecer grãos, né? Que eram de alta qualidade e que o mercado está demandando e pagando um diferencial bom. Então, nesse momento, o produtor ele está com um olho na colheita e um olho na comercialização. Ele viu o que aconteceu em 2023, perdão, 2022, né? Aonde o café teve um momento de preço muito bom, mas depois teve uma movimentação de queda muito importante, o qual prejudicou a lucratividade dele. Então, a gente entende que o produtor esse ano está bem esperto, não está deixando muita coisa assim para comercializar lá na frente. Lembrando que o nosso percentual aqui
de estimativa de comercialização para o café arábica está por volta de 50%, né? Então a gente já entende que o produtor está mais próximo a 50% comercializado, o que é acima da média dos últimos anos, né? Então já não tem tanto café assim para se comercializar. Porém, falando de safra 24-25, né? Porém, ainda assim a gente tem os extremos, né? Produtor já muito comercializado e não conseguindo aproveitar essa oportunidade que está acontecendo agora de preço, e também produtor zero vendido que acha que o café vai para 2.000. Então, a ponderação nesse caso é a nossa sugestão aqui para o produtor ter nesse momento. Era isso que eu ia te perguntar, justamente isso, né? Diante de um cenário de preços positivos e de muita informação acontecendo ao mesmo tempo, né? O que a gente pode deixar de orientação para esse produtor que já tem café para vender, ou até mesmo para aquele que ainda tem café remanescente, né, Vicente? Só para a gente fazer um paralelo, tá, pessoal? Claro. A gente acompanha aqui na Pine outras culturas também. Então, vamos fazer um paralelo com a soja. Quando a soja bateu aí em várias praças, R$ 190, R$ 180, R$ 200, né? Dependendo da praça, obviamente. O pessoal não queria vender porque achava que ia para 250, que ia para R$ 300, sei lá. Qual é o ponto? É que quando você tem no seu planejamento aquele objetivo de margem e ele foi atingido, você especular demais, você já tem que, para fazer essa especulação de uma forma mais segura, contar com o uso, por exemplo, dos derivativos para poder te ajudar nisso. Não especule com o dinheiro da sua família, com o dinheiro da sua empresa. Especule de forma mais segura. Quer especular sem problema nenhum, mas entenda os riscos e faça uma gestão deles. Porque esse é o problema. Eu não sei se o café vai para, sei lá, 2 para 1.800, se vai bater 1.500, eu não sei. Porém, a gente faz aqui um trabalho de gestão de risco, que é, olha, como é que está o seu fluxo de caixa? Já está bem coberto? Como é que estão as suas despesas? Analisar esse cenário de custo, por exemplo, de safra. Pô, se você pega hoje o custo de safra com um café a 1.350, R$ 1.400, é uma das relações de troca menor que já teve. Então, vale a pena especular, não travando o café, não fechando esse café agora, para esperar colher, beneficiar, sendo que você está pouco comercializado? Então, é o que eu falei, a palavra é ponderação. A gente tem que ser ponderado agora, evitar os excessos. Não quer dizer também para vender tudo, é ponderar. Vai que o mercado explode, vai para 1.600, que você esteja exposto a ele de alguma forma, né? Através de derivativos, através do físico, não sei, aí você tem que analisar cada caso. Mas ponderação agora é a palavra que eu acho que deve ser considerada por todos aí. Muito bom. Vicente, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria. A gente continua se falando e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com o Vicente, que trouxe para a gente uma análise do mercado do café, que continua com bastante volatilidade. Produtores não só da Ásia, mas principalmente da Ásia, optam por não entregar o café já negociado na Bolsa. Isso traz certo nervosismo para o mercado e mantém aí os preços nos patamares atuais. Hoje, Arábica e Robusta terminaram um dia em sentidos opostos. Na verdade, isso aconteceu também no pregão de ontem. No caso de hoje, o Robusta recuou e o Arábica avançou, mas a volatilidade deve ser mantida mesmo com a colheita acontecendo por aqui e andando bem. As condições climáticas, as condições do tempo têm ajudado bastante o produtor brasileiro na colheita da safra de 2024, que se antecipou em algumas regiões bastante, então a gente deve ter aí uma safra que termina antes do previsto em várias importantes regiões produtoras e logo logo a gente consegue ter uma dimensão melhor do rendimento dessa safra, né? Existem ainda relatos de produtores de que a peneira está abaixo da média dos últimos anos, o que traz sim certa preocupação, mas ainda é muito cedo para a gente bater o martelo e falar em volume. Vamos ver como é que as coisas acontecem nas próximas semanas, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.